Muito boa noite a todas e a todos, camaradas, companheiros e companheiras. Queria começar por dizer-vos do grande prazer que é podermos estar aqui reunidos no Porto, numa sala cheia de gente e debates cheios de gente e ideias, de quem afirma que a solidariedade continua a ser o lugar de todas as lutas e que a solidariedade continua a ter de ser o centro da política. Tivemos há muito pouco tempo aqui na cidade do Porto a Universidade de Verão de um outro partido europeu, do Partido Popular Europeu, que é provavelmente quem mais fez pela destruição da Europa nos últimos tempos. E que nos tem vindo a dizer, a quem afirma que a Europa deve ser a da solidariedade, a internacionalista, a dos povos, que esses sim não acreditam na Europa porque acham que há vida para lá dos ditames do BCE. Dizemos aqui, quando nos reunimos, que não é verdade. Que quem defende a Europa é quem defende os povos, é quem defende a solidariedade. É esta esquerda que também existe na Europa. Estamos num momento tão difícil em Portugal e de que vos vou falar, mas neste momento difícil, aquilo que nos entra em casa pelas televisões, pelas rádios, pelos jornais, é uma ideia de uma Europa autoritária, uma Comissão Europeia, um BCE, um Olli Rehn, que vêm todos dizer aos portugueses: vocês não podem escolher o vosso governo. Não podem escolher, escolhemos nós. Temos de ser nós os garantes do vosso percurso. E decidimos que o vosso percurso é o percurso da austeridade. E nestes tempos, em que a ideia da Europa aparece como tão agressiva a quem vive em Portugal, é importante que possamos estar aqui juntos a dizer que a Europa não é isso. A Europa só é e só pode ser a Europa dos povos, a Europa solidária, e só assim será a Europa, de nenhuma outra forma. A paz e a cooperação. Foi nisso que se baseou a construção. Foi a isso que os povos aderiram ao longo do tempo. A ideia da paz e da cooperação. Aderimos à ideia de ter mínimos sociais, ambientais, condições laborais que fossem cada vez mais exigentes na proteção das pessoas, na proteção de quem vive do seu trabalho. Foi isso que fez a adesão à Europa, à ideia de uma Europa comum. Dizer agora que essa Europa, afinal, não existe porque não é essa que querem. Querem sim a Europa da destruição, em que se olha para o sítio onde os custos de trabalho são mais baixos e se diz: é por ali que vamos. Que se olha para os sítios onde há menos garantias ambientais e se diz: é para ali que vamos. Se olha para o sítio onde se diz: ali há menos direitos e é para ali que vamos. Sabemos que essa sim é a destruição da Europa. E sabemos que em cada país em que este programa de engenharia social é imposto, perdem todos os países da Europa. Perdem todos os povos da Europa. Cada vez que é retirado um direito de proteção no trabalho a um povo na Europa, está a ser retirado a todos os povos. Porque é esse o percurso da direita. É esse o percurso do Partido Popular Europeu, que apontará e dirá a cada país e a cada povo: vem ali ao lado, é possível ter menos. E se é possível ter menos direitos de um lado, é para lá que vamos. É este o percurso. É isto que nos querem impor. E vamos ver aonde isto chega. Em Portugal, neste momento, enquanto estamos aqui, não temos governo. Não existe nenhum governo legítimo em Portugal neste momento. O governo é feito por uma coligação de 2 partidos que foram a eleições e ganharam as eleições, dizendo que um programa de ajustamento negociado com a Troika iria resolver um problema de déficit e de dívida em Portugal. Nos últimos dias, o líder de um dos partidos da coligação demitiu-se de ser ministro e disse que era irrevogável. Dizem-nos que há um acordo para que nada disto tenha acontecido e que para tudo possa continuar como estava. Mas no momento em que falamos,
É verdade que não há nenhum governo legítimo em Portugal. Não existe. Portugal está sem governo. Porque a razão por que estamos a viver estas horas complicadas, instáveis, em que não sabemos quem é ministro, quem não é ministro, quem tutela o quê, que partidos estarão no governo, em que nada sabemos, não chegámos a este momento por um problema de personalidade de algum ministro. Não chegámos a este momento por nenhuma birra ou amu pessoal. Chegámos a este momento porque a política falhou. O programa de ajustamento falhou. O Ministro das Finanças português demitiu-se, aquele que foi a cara do programa de ajustamento, aquele que foi a cara da Troika em Portugal, o que fez tudo o que a Troika mandou, o homem em quem o BCE confiava, em quem a Comissão Europeia confiava, demitiu-se. E quando se demitiu, escreveu uma carta que diz o seguinte: o programa de ajustamento falhou. Provocou uma tal recessão em Portugal que as receitas fiscais ficaram sempre abaixo do que estava previsto. E como as receitas fiscais ficaram sempre abaixo do que estava previsto, o déficit aumentou sempre e a dívida pública cresceu sempre. Diz o ministro na sua carta de demissão que um governo que falha todas as previsões e que um governo que tem de enfrentar um desemprego como nunca se viu, 40% dos jovens portugueses, mais de 40%, está no desemprego. Numa população de pouco mais de 10 milhões de pessoas, temos 1.500.000 pessoas desempregadas, mais de metade das quais sem nenhum apoio, sem direito a subsídio de desemprego, sem direito a nenhuma prestação social. É dessa crise humanitária que falamos. Que face a esse falhanço e a essa crise, diz o ex-ministro na carta, face à contestação popular que se faz sentir, como as manifestações grandes de 15 de setembro que derrotaram uma medida que tirava um mês de salário a quem trabalha para entregar ao patrão, como a greve de professores que obrigou o governo a voltar para trás e protegeu postos de trabalho. Face à contestação, face ao falhanço das metas, diz o ministro na sua carta, que não tem credibilidade nem confiança e, portanto, não pode continuar. Não pode continuar, porque ninguém acredita que este seja um rumo possível. A dívida portuguesa, a dívida pública, está agora em 127% do PIB. Estará, segundo o FMI, em breve, nos 140% do PIB. Só em juros da dívida, Portugal gasta mais do que em todo o Serviço Nacional de Saúde, muito mais do que em toda a educação. E face a este cenário desastroso, disse o Ministro das Finanças em Portugal que não podia continuar. E quando disse, na verdade, que o Governo não podia continuar. Porque o Governo foi eleito com um programa de ajustamento. Foi com esse programa que ganhou legitimidade eleitoral. E esse programa falhou e, portanto, não tem nenhuma legitimidade. Não pode continuar, nem sabe para onde continuar. Cortaram tudo. Cortaram salários, cortaram pensões de reforma, cortaram serviços públicos, provocaram um desemprego como nunca tinha sido visto e o déficit é cada vez maior, a dívida é cada vez maior. E o FMI, BCE, Comissão Europeia, a Troika, que aterra em Portugal novamente no dia 15 de julho. E, como diria o Rafael Correia, se viessem como turistas eram bem-vindos, mas não, vêm mesmo armados em vice-reis. Eles que aterram no dia 15 de julho, vêm cá tentar um acordo para cortar mais, para lá de tudo o que já foi cortado, 4.700 milhões de euros em salários, em serviços públicos e em pensões. E isso é impossível. Não há onde cortar. É completamente impossível. E é por ser impossível que estamos sem governo.
É por ser impossível que os ministros se demitem, é por ser impossível que não há quem saiba como continuar. Mas face a esta impossibilidade, de um programa que falhou, de um governo que se demitiu, eis não quando começa toda a chantagem para dizer que o governo afinal ainda está vivo. Está morto. E um governo morto tem de se enterrar. É uma questão de sanidade pública. Mas dizem-nos que não, que amanhã vão anunciar uma espécie de morto-vivo, um zombi, que irá continuar, não se sabe até que dia, porque em algum dia irá cair, como esta semana. Porque quando o centro, a política falha, o governo não se segura e não tem legitimidade. Bem, querem segurar este zombi, porque dizem que o que não pode existir é eleições. Dizem que o perigo são eleições. Vejam bem, 2 anos a destruir um país e dizem que o perigo é existir eleições. Estamos sem governo há dias seguidos e dizem que instabilidade é existir eleições. Quanto cinismo! E sobre o rumo do programa de ajustamento até agora, e sobre toda esta chantagem inaceitável, intolerável, contra a possibilidade das pessoas deste país escolherem o seu governo e o seu rumo, quando vemos estas características, sabemos o que significa o regime de austeridade que está a ser imposto à Europa. Significa uma destruição do que foram as conquistas das lutas do trabalho ao longo de todo o século XX. Significa a destruição de tudo aquilo que é democracia. Há 2 mecanismos de chantagem. Um é a dívida. O primeiro foi a dívida. Disseram-nos tudo deve ser feito em nome de pagar a dívida. Mas vejam que a dívida aumentou como nunca tinha aumentado. E, portanto, o que sabemos é que o que a Troika, o que esta direita violenta que governa a Europa quer, não é pagar dívida nenhuma. O que querem é ter a dívida como arma de chantagem. A dívida é a arma de chantagem sobre os povos, para obrigar os povos a aceitarem cortes. De tal forma é assim, que os primeiros cortes que fazem são nos direitos laborais como a contratação coletiva. Em todos os países em que a Troika chega, em Portugal como em todos os outros, a primeira coisa que cortam é a contratação coletiva, a capacidade dos trabalhadores se defenderem. Dizem sempre o mesmo, que se não tiram os direitos da contratação coletiva a quem já está no mercado de trabalho, os mais jovens nunca conseguirão ter trabalho. 2 anos depois de acabarem com os direitos da contratação coletiva, chegámos em Portugal a 42% de desemprego jovem. Nunca houve tanto desemprego jovem. Dizem depois que é preciso cortar nas pensões, no contrato social de quem trabalha toda uma vida e desconta para ter uma pensão, que é preciso cortar nos mais velhos para proteger os salários de quem está a trabalhar. E vejam bem, que depois de terem cortado as pensões em Portugal 20%, em alguns casos mais, os salários em Portugal recuaram mais de uma década. Dizem depois também que é preciso cortar nos serviços públicos para que a economia possa crescer. E vejam bem, depois de terem cortado na saúde, na educação, nos transportes, em todos os serviços públicos, vivemos num país em que há mais de 25 falências de empresas todos os dias. A cada dia que passa, são mais de 500 pessoas que são empurradas para o desemprego. Tudo mentiras, tudo chantagem. A direita não quer pagar a dívida. A direita quer esta dívida sobre a cabeça dos povos para continuar esta engenharia, esta transferência massiva de rendimento do trabalho para o capital, esta compressão de direitos que foram conquistados
ao longo de gerações e que eles comprimem, retiram no espaço de 2 ou 3 anos, como estão a fazer em Portugal, na Grécia, como estão a fazer por toda a Europa. E quando está à vista que que a dívida não será paga, que o programa falha nas metas que anunciou, eis que chega à segunda chantagem, que é a chantagem da estabilidade. A chantagem que estamos a viver agora. Dizem-nos que o povo português aceitou muitos sacrifícios e que, se forem eleições, o seu papel de bom aluno da Europa fica posto em causa, há instabilidade e pode ficar pior. E querem-nos convencer que as mesmas pessoas que nos trouxeram ao desastre económico, social, podem criar um governo estável para nos fazer sair da crise. A chantagem da estabilidade não tem nada a ver com estabilidade. Como a chantagem da dívida não é para pagar a dívida, é só para ter o recurso para continuar a transferência de rendimento entre o trabalho e o capital, também a chantagem da estabilidade não tem nada a ver com estabilidade. Sabem todos que o governo artificial que estão a tentar, que existe em Portugal, terá crises iguais às desta semana? Bem, muitas vezes, todos os meses. Crises cíclicas. Vimos noutros países em que fizeram o mesmo, em que puseram governos sem legitimidade democrática. A chantagem da estabilidade não é para que haja estabilidade nos países, porque sem eleições, sem escolha, sem legitimidade, sem credibilidade, só há instabilidade. A chantagem da estabilidade é para não deixar que os povos possam fazer a avaliação do programa. No momento em que o programa falhou, usam a chantagem da estabilidade para evitar eleições, porque no momento das eleições os povos podem avaliar o programa de ajustamento, decidir que querem um outro rumo, votar num outro rumo e parar com esta engenharia. A chantagem da estabilidade não procura estabilidade. Procura tão simplesmente tirar soberania ao povo. Há uma canção portuguesa da nossa Revolução que tem sido cantada em muitas praças europeias, a Grândola Vila Morena, que diz: o povo é quem mais ordena. E é disso que eles mais têm medo. Mas é para isso que cá estamos. O momento nunca foi tão difícil. O combate nunca foi tão duro. Sentimos todos tantos impotência nos nossos países face a este ataque violento. Sentimos o desespero de quem vê a sua vida a ser arruinada a cada dia e vê que não tem uma resposta já. Sabemos disso, da impotência e do desespero. Mas sabemos também que é com política no centro. A resposta à vida das pessoas, a resposta à crise, é a política no centro, a mobilização, que pode transformar o desespero em ação, que pode transformar a impotência em esperança. E é por isso que estamos aqui juntos. É por isso que estamos aqui e que podemos dizer, como dizia o nosso camarada, em todo o lado Taksim, em todo o lado resistência. É por isso que estamos aqui uma Europa. Estamos aqui representando uma Europa que não aceita ser servente da FMI, ou servente de CIA, ou servente do que quer que seja. Em Portugal, o momento é tão vergonhoso que o ministro que proibiu a aterragem técnica de Evo Morales estava de missionário. Ou seja, presumo que foi a CIA diretamente a dar a ordem, porque o Ministro de Negócios Estrangeiros nós não tínhamos àquela hora. Quem aqui se reúne diz que não é assim, que a soberania é do povo e que é por isso que luta. E isso é feito em todas as organizações, levantando as pessoas onde elas estão. Estaremos nos combates pela escola pública, porque ela é a escola da igualdade. Estaremos nos combates
pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo direito à saúde de todos e de todas, porque essa é a grande conquista do desenvolvimento. Estaremos nos combates pelo direito à reforma, pelo direito ao apoio no desemprego, pelo direito ao apoio na doença, porque a solidariedade é a matéria de que somos feitos e é aquilo que nos trouxe até aqui. Estaremos em todos os combates contra os despejos de quem está a perder a sua casa. Estaremos em todos os combates por quem quer ter água e luz e não aceitamos que haja famílias no século XXI a viver sem água e sem luz e estamos com elas todos os dias. Estamos no combate pelo trabalho, pela dignidade no trabalho, pelos direitos. Estamos em todos os combates contra a precarização, contra este novo trabalho escravo que nos querem impor. Estamos em todos os combates contra os salários de miséria, porque sabemos que quem trabalha tem de ser tratado com dignidade, que é quem trabalha que constrói o nosso mundo, que constrói o desenvolvimento e que faz a solidariedade. Estaremos em todos esses combates, porque sabemos que é na multiplicidade dos combates por todos os direitos, dos direitos do trabalho à habitação, à educação, à saúde, pelos direitos civis, contra todas as discriminações, pelos direitos ambientais. É em todas essas lutas que nos fazemos fortes, que juntamos forças, porque o combate é o mais duro de sempre e teremos de juntar forças como nunca juntamos. Aqui sabemos de que lado estamos. Aqui defendemos democracia, porque democracia quer dizer o povo é quem mais ordena. A Troika não manda aqui. Aqui estamos a juntar forças, daqui vamos à luta.